Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 20. Assim nos diz a palavra de Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes, talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Nós vamos meditar sobre a visão que João recebeu. A visão que João, o apóstolo, obviamente, a visão que ele recebeu. E antes disso, nós vimos que houve uma saudação à igreja de Jesus, à igreja de Deus, de Jesus por ser comprada pelo seu sangue, de Deus porque faz parte do plano do Pai, do Filho e do Espírito Santo conquistar um povo mediante o sacrifício do Filho e da preservação do Espírito Santo. E o que aconteceu naquele momento? Ele trouxe palavras de graça e paz da parte de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mostrando que de Deus nós recebemos o suficiente para permanecermos firmes. Recebemos graça, recebemos paz, isso foi explicado. E também temos o amor de Cristo. O amor do qual nós não devemos desconfiar, mas um amor em que nós devemos confiar, porque Ele nos amou com o seu sangue, ou seja, se sacrificando na cruz. E por meio desse sangue que revelou o seu amor, se sacrificando numa cruz, com sua morte, Ele nos garantiu a salvação e a libertação do poder, do domínio do pecado. E nós vimos também que acontecerá a sua volta. Ele mesmo disse que voltará. Nós vimos no texto que Ele voltará sobre as nuvens. Que Ele voltará sobre as nuvens. E após isso, João escreve agora a visão que teve lá em Patmos. Uma ilha, uma pequena ilha, mas uma ilha que não era comum, como qualquer outra ilha.
era uma ilha prisão. Era uma ilha que fazia parte do território do Império Romano. Era para lá onde eles enviavam prisioneiros para pagarem pelos seus delitos, pelas suas transgressões, pelos seus crimes, com trabalhos braçais forçados. E lá estava o apóstolo João. Não por ter cometido algum delito, não por ter cometido algum crime, mas por pregar a palavra de Deus. Ou seja, o testemunho de Jesus Cristo, que Ele morreu e ressuscitou, e todo aquele que nele crê será salvo. O Evangelho. E aí nós vamos ver essa passagem da seguinte maneira, do versículo 9 ao 11, versículo 12 ao 16, 17 ao 20. Versículo 9 ao 11 nós vamos ver o recebimento da visão. Do versículo 12 ao 16 nós vamos ver o que João viu. E 17 ao 20, aquele que vive. Vejamos cuidadosamente. João, versículo 9, já nos mostra, mais uma vez, João se apresentando como aquele que é o autor do escrito, do livro Apocalipse. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Aqui nós vemos já de cara João como ele se identifica. Ele se identifica não como o apóstolo, mas ele se identifica como um comum aos outros irmãos. Isso não é uma maneira de descredibilizá-lo, de rebaixá-lo, porque era um apóstolo. Mas ele aqui se porta na carta que ele está escrevendo, que é um livro para as 7 igrejas da Ásia, ele se porta de uma maneira humilde, se colocando no meio dos irmãos. Companheiro. E a ideia aqui de companheiro não é aquele que está no mesmo lugar que eles, mas no sentido de que ele compartilha das mesmas coisas que os irmãos estavam passando. Companheiro porque tanto ele, o apóstolo João, que já na época era o último dos apóstolos, eles se encontravam em situações em que os mesmos irmãos passavam. Ou seja, companheiros na tribulação. Obviamente que o apóstolo João não está dizendo que ele estava passando exatamente pelas mesmas circunstâncias que os irmãos. Mas, de maneira geral, nós precisamos entender que ele se coloca como companheiros na tribulação, nos sofrimentos, porque também pela causa de Cristo, por causa de Jesus, por causa da fé, ele também estava sofrendo, os irmãos estavam sofrendo, e é esse o sentido. Companheiros, aqui não mede o grau, não mede as circunstâncias. Ah, João, mas você não está sofrendo do tanto que eu estou sofrendo. Ah, João, mas você não está sofrendo do mesmo jeito que eu estou sofrendo. Você está sofrendo, mas você está preso. Eu estou sofrendo, mas eu estou sendo torturado. Eu estou sendo perseguido. Eu estou sendo pressionado. Minha família está sofrendo. Não é nesses termos, não é nesse sentido. Mas todos nós estamos sofrendo. Todos nós estamos passando pela mesma situação. É isso que o apóstolo João quer dizer. Nós estamos sofrendo, nós estamos sendo tribulados, no sentido de estarem sendo pressionados, porque agora estavam proclamando a Jesus Cristo, estavam vivendo para Jesus Cristo. E aqui, companheiros, não somente na tribulação, mas também no reino. Isso é importante porque João diz, nós estamos sofrendo juntos. Mas nós também estamos juntos no reino de Deus. Nós também estamos juntos no reino de Jesus Cristo. O reino que Ele veio estabelecer. Quando Ele veio ao mundo. Como João Batista disse, é chegado o reino de Deus. Como também Jesus disse, que era chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Com a vinda e a chegada de Jesus Cristo, sua morte, sua
ressurreição, foi estabelecido o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. Então nós fazemos parte do reinado do grande rei Jesus. E ele disse, nós estamos juntos, somos companheiros também no reino. E não somente nisso, mas também na perseverança. Na perseverança, ou seja, nós estamos juntos nos sofrimentos. Nós estamos juntos no reino. Somos um só povo. E também estamos juntos, firmes. Perseverança deve ser melhor entendido como permanecer firme. Continuar. Não abandonar a fé. Não abandonar a Cristo. Aguentar, suportar os sofrimentos. Não voltar para trás. Ele disse, nós estamos juntos na perseverança. Ele disse, na perseverança em Jesus. Na tribulação em Jesus. No reino em Jesus. Na perseverança em Jesus. E ele disse, achei-me na ilha chamada Patmos. Ou seja, eu estava lá. Ele disse, por causa da palavra de Deus. Por que ele se achava na ilha de Patmos? Por causa da palavra de Deus. Que palavra de Deus é esta, João? A palavra do Evangelho. A palavra revelada de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a revelação que ele recebeu, que todos nós recebemos, que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, e ele é o Filho de Deus, e ele sofreu, e ele foi crucificado, e ele morreu, e ele foi sepultado, e ele ressuscitou. Esse é o Evangelho. E ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e para nos salvar dos nossos pecados. Esta é a palavra de Deus, e este é o testemunho de Jesus. Por isso que está em sequência a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Porque a palavra é a que foi revelada. E o testemunho foi o que foi executado, o que foi feito. Jesus cumpriu a promessa de ser o Salvador, cumpriu os requisitos como Salvador, viveu a vida de Salvador, morreu como Salvador. E ele disse mais, ele não somente se achou na ilha de Patmos, mas ele vai descrevendo o que aconteceu lá na ilha de Patmos. O recebimento da visão. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E é interessante nós percebermos isso. Achei-me em espírito. Aqui não é como se ele tivesse tido uma experiência espiritual, mas aqui é que ele teve um momento sobrenatural em que o seu estado foi levado a um nível espiritual em que não seria a mesma experiência em que se experimenta na carne. Como nós temos nossas experiências aqui na carne, experiências espirituais, quando ele diz achei-me em espírito, é que ele foi elevado a sair desse momento de estar no corpo. É mais ou menos isso. Achei-me em espírito. Em que dia? Ele diz, no dia do Senhor. O dia do Senhor. Aqui nós podemos perceber que já no primeiro século havia o costume de que o primeiro dia da semana fosse o dia do Senhor Jesus Cristo. Fosse o dia da ressurreição. Fosse o dia em que os irmãos se reuniam para a ceia do Senhor, para levantamento das ofertas, para os momentos de louvores, para os momentos de meditação, para os momentos de culto. No dia do Senhor. E ele disse que por trás dele, grande voz, como de trombeta, falou. E aqui nós precisamos entender que voz de trombeta por trás dele, essa grande voz de trombeta por trás dele, não deve ser entendido de maneira literal, como nós vamos ver que daqui para frente, não, ou como antes mesmo,
nós não podemos ver Apocalipse como de maneira literal, como está escrito, mas nós devemos entender os seus significados, os símbolos, o que ele quis dizer com isso ou com aquilo. Quando ele diz grande voz de trombeta, ele não está se referindo à qualidade do som, se é grave, médio ou agudo. Ele não está se referindo a algo melódico, mas grande voz de trombeta está se referindo ao seu volume, à sua intensidade, à potência. Ou seja, ele ouviu uma grande voz no sentido de uma voz alta, um som forte. E certamente, possivelmente, ele se assustou com isso. Ele ouviu essa voz alta por trás dele. Versículo 11 nos mostra o que essa voz dizia. Dizia: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E ele coloca aqui as 7 igrejas que receberiam o que João estaria vendo para testemunhar e escrever. E aqui nós podemos perceber que foi estabelecido o destinatário, foi estabelecido aqui também o autor. E o que ele recebeu? Ele recebeu uma visão a ser compartilhada com a igreja de Deus. Como eu já falei, as 7 igrejas aqui mencionadas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são modelos. Ou seja, são as igrejas que receberiam, mas que também ia compartilhar com as demais igrejas o mesmo livro. Não seria algo exclusivo para eles, ou particularmente só para eles. E aí, após ele receber essa visão, ele ter esse momento em que ele recebe essa visão, na ilha de Patmos, uma grande voz falando com ele se achando em espírito, nós vamos ver nos versos 12 ao 16 o que João viu. E ele disse: voltei-me para ver quem falava comigo, ou seja, após ouvir a grande voz de trombeta, a voz alta falando com ele. E ele disse que, voltando para ver, ele viu 7 candeeiros de ouro. De acordo com o versículo 20, já posso adiantar que aqui se refere às igrejas, a igreja de Deus. Foi o que ele viu. E aqui nós podemos entender que candeeiro é o candelabro do Antigo Testamento. O candelabro do Antigo Testamento aqui é mencionado, e esses candeeiros aqui, essa linguagem se refere às igrejas como depósito de Deus, E aqui nós podemos perceber o seguinte, que esses candeeiros eram de ouro. Candeeiros de ouro. Uma visão terrena da igreja, nós podemos ver uma instituição falida. Um povo fracassado. Muitos problemas. Igrejas que nós podemos olhar assim e dizer assim, essas igrejas estão sendo destruídas. Estão sendo devastadas. Estão sendo corroídas. Nós podemos ver os problemas da igreja e dizer, é uma igreja falida. Nós podemos ver os problemas da igreja e dizer, isso não é a igreja de Jesus Cristo. Mas nós vamos ver, na visão de João, que o candeeiro era de ouro. A preciosidade da igreja de Cristo. Ouro, o valor da igreja de Cristo. Se para os homens a igreja de Jesus Cristo não vale nada, não tem importância, não tem preciosidade, é tratada de qualquer jeito. Não, para Cristo é valiosa. E nós vamos ver o quanto é valiosa para Ele. De maneira que ela é tão valiosa
que Ele cuida, que Ele corrige. É valiosa não somente porque Ele cuida e tem importância para Ele, mas valiosa o suficiente para Ele purificá-la e cuidar dela, limpando a sujeira da igreja. Vamos ver mais. Ele viu o Rei Messias, não somente as igrejas, ele viu o Rei Messias, diz que um semelhante a filho de homem. Esse termo filho de homem nós vimos nas nossas meditações em Mateus, que filho do homem se refere ao Messias, ao Rei prometido, ao povo de Israel. Então, filho do homem aqui é um título messiânico, que foi cumprido por Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Então aqui, João viu o Rei Messias, viu Jesus, o Rei. E ele disse que viu com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Aqui é se referindo às vestes dos sumos sacerdotes. Então, Jesus Cristo ele é visto como um sumo sacerdote. E aqui, diferente dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, que cuidavam das coisas de Deus, aqui nós temos o sumo sacerdote que cuida daquilo que é dele. Nós temos o sumo sacerdote Jesus Cristo, aquele que fez sacrifícios, mas não sacrifícios à parte, mas sacrifícios dele mesmo. Entregando-se na cruz. Diferente dos sumos sacerdotes que faziam sacrifícios pelos deles e pelos do povo. Aqui, Jesus Cristo, que fez um sacrifício de si mesmo, não havendo pecado algum, pelos pecadores. Pelos pecadores. Então nós temos essa visão de João. Nós temos que João viu não somente as igrejas, não somente o Rei Messias, não somente o sumo sacerdote, mas também ele viu o Eterno. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa maneira como João está vendo Jesus Cristo, ele está vendo ele, e ele está descrevendo características de Cristo, características de Jesus. Ele está usando linguagens simbólicas para falar a grandeza de Jesus. A grandeza de Jesus. O Eterno, pois ele disse que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. E essa expressão é para se referir àquele que é eterno. Aquele que tem muitos dias. Nós sabemos, numa linguagem humana, que alguém que alcança seus cabelos brancos é alguém que tem seus muitos dias. E aqui, a sua cabeça branca, com os cabelos brancos, como alva lã, como a neve, é se referindo a Jesus como aquele que é eterno. Aquele que é o eterno. Ele não somente viu isso, mas ele viu o onisciente que vê. Aquele que olha, que observa a sua igreja. Ele diz que os seus olhos eram como chama de fogo. Ou seja, é aquele que tudo vê. É aquele de quem nada pode esconder. É aquele que contempla. Ou seja, o onisciente. Ele vê em Jesus o onisciente. Ele vê em Jesus o juiz capaz. O juiz capaz. Pois ele diz que os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E aqui, esses pés semelhantes ao bronze polido, essa linguagem se referindo à maneira como o bronze é preparado para ser algo resistente. Nós temos aqui essa linguagem para se referir a Jesus como um juiz. Que não somente é o onisciente que vê, mas ele é aquele que tem o juízo em suas mãos. É aquele que é capaz para ver os pecadores e punir os pecadores. É aquele para ver os erros e
corrigir os erros. Aquele que vê e purifica, como ele fará com as 7 igrejas. Ele trará algumas advertências. Teremos elogios, porque ela é preciosa, é a preciosa dele. Mas também teremos advertências, correções. Então ele é aquele que é o juiz capaz. João viu também o profeta da voz poderosa, pois ele disse: que a sua voz como voz de muitas águas. E aqui é como se estivesse vendo alguém que tem voz poderosa, voz de um profeta, voz de uma autoridade, voz de quem fala e que suas palavras se cumprem. Nós temos aqui, ele não somente tendo isso, mas também como o pastor e seus administradores. Porque ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada, de 2 gumes. E aqui nós podemos entender até aqui, saindo da sua boca uma espada de 2 gumes, e ele tendo 7 estrelas em suas mãos. Nós podemos ver alguém que é um pastor com seus administradores. Nós vamos ver no versículo 20 que as estrelas são anjos. Anjos são os administradores de Jesus. E por que ele aqui está como o pastor? Porque ele é aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos. Ou seja, os seus administradores estão servindo a ele. Porque ele é o cuidador da igreja. Ele é o cuidador das igrejas. E ele tem os seus administradores executando o seu serviço. E porque ele é aquele que tem a espada de 2 gumes saindo de sua boca. Podemos entender assim. Porque ele é aquele que é vingador. Porque ele é aquele que é vingador contra os seus inimigos. Ele é aquele que é vingador contra os seus inimigos. E aí, concluindo essa parte em que ele viu, nós vamos ver, ainda no versículo 16, no final, dizendo que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E aqui, possivelmente, está se referindo à sua glória. Realmente, ele resplandecendo luz. Resplandecendo luz, como está escrito no Evangelho de João. Que ele era a luz do mundo. E que ele veio como luz. Aqui, nós temos a luz daquele que morreu e ressuscitou. Se quando ele veio ao mundo, resplandeceu luz, muito mais resplandeceu e resplandece após o seu estado de glória. O seu estado de glória ressurreto. E aí nós vamos ver dos versículos 17 ao 20, aquele que vive. Porque após João ver estas coisas, versículo 17, diz que quando ele viu, caiu a seus pés como morto. João não suportou. Aquele apóstolo, o último dos apóstolos, que se encontrou digno de receber a revelação de Jesus Cristo, que se encontrou como testemunha do testemunho de Cristo, que estava sendo companheiros dos demais irmãos nas tribulações do reino e na perseverança. Aquele que possivelmente não se achava digno
de estar ali naquele momento, naquela ocasião. Ele caiu como morto. E aí o que acontece nesse momento em que ele cai? Diz: porém, ele pôs sobre mim a mão direita. Ele pôs a mão direita sobre ele. Obviamente, João não caiu por estar em pecado, mas João caiu por ser pecador. João caiu porque não era digno de estar lá. João caiu porque a visão foi gloriosa demais. E ele caiu. Mas aquele que estava lá estendeu a mão sobre ele e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. E aqui, obviamente, são as palavras do Senhor Jesus falando com João para que ele não tivesse medo. Ele o ergue, ele o levanta e diz: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Veja, são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele fala para João: não tenha medo. Porque eu sou aquele que é o primeiro e o último. Ou seja, se referindo àquele que veio, que planejou com o Pai na eternidade a salvação, e que veio e executou a salvação, e que voltará para buscar o seu povo, resgatar o seu povo, primeiro e o último. E aquele que vive. Jesus vive! É uma realidade. João experimentou e viu isso. E não que nós tenhamos que ver isto. Não que nós tenhamos que contemplá-lo com os nossos olhos. Certamente um dia nós o contemplaremos, nós o veremos. E veremos como de fato ele é. Mas uma coisa nós sabemos. Claramente aqui ele disse: eu estou vivo. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ou seja, estive morto, mas agora não mais, e não irei morrer nunca mais. Ou seja, o Senhor Jesus, ele vive e vive para sempre. E aqui em Jesus Cristo nós temos aquilo que é para nós. Em Cristo nós temos vida e vida eterna. Em Cristo nós temos vida e vida para sempre. Em Cristo nós podemos até morrer agora, mas quando Ele voltar, Ele nos ressuscitará. Em Cristo nós podemos permanecer firmes e suportar até a morte. E suportar até a morte. Nós devemos ficar vivos, perseverando, firmes, até a morte, se for preciso. Irmãos, uma pergunta: estamos sofrendo até a morte? Você pode me dizer: sim, pastor, estou sofrendo até a morte. Permaneça firme. E se você entende que você não está sofrendo até a morte, continue suportando as suas aflições. Não nas suas próprias forças, mas encontrando forças em Jesus Cristo. Estando firme em Jesus Cristo. Porque Ele é aquele que vive. E porque Ele vive, é garantia de que também nós viveremos. Porque Ele disse que Ele esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves da morte e do inferno não estão com Satanás. As chaves da morte e do inferno não estão com nenhuma outra entidade espiritual ou qualquer outra pessoa. Está com a pessoa de Jesus Cristo. Ele que tem o domínio sobre a morte, porque Ele venceu a morte. Já disse e repito, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E na sua morte
houve a morte da morte. Ele tem o domínio sobre a morte e tem o domínio sobre o inferno. Inferno se referindo ao lugar de tormento, não é? Lugar de tormento. E aí o que acontece? Ele adverte João mais uma vez, como ele fez no versículo 11, dizendo: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Que coisas? Desde quando Jesus Cristo veio. As coisas que aconteceram. Porque João viu. E as coisas que estavam para acontecer. E as coisas que estavam acontecendo. A todo o processo. Até que ele venha. E aí, terminando no versículo 20, ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas, mistério aqui é aquilo que está oculto, por isso não pode ser entendido como literal, como está escrito, porque é o que está oculto, é aquilo que é misterioso, que precisa ser entendido. Ele disse: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Algo está muito claro aqui, é que os candeeiros são as igrejas, e que as estrelas são aqui anjos. Mas quanto ao significado de anjos, aqui não é muito claro. Pode estar se referindo a 2 possibilidades, ou 2 possibilidades, ou as 2 possibilidades. Ou uma ou outra, ou as 2. De uma forma ou de outra. Primeiro, pode estar se referindo a líderes, pastores, né, que seriam os mensageiros e cuidadores das igrejas. Ou poderia estar se referindo a, de fato, os espíritos mesmos, os anjos, que são administradores para proteger e ajudar as igrejas de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, vai nos mostrar que os anjos de Deus, eles são cuidadores do povo de Deus, dos que vão herdar a salvação. Por outro lado, existe essa dificuldade de entender se anjo é anjo mesmo, ou se anjos são os líderes. Porque quando chega no capítulo 2, em que a carta vai ser escrita, né, apontando as 7 igrejas, diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. E aí você vai ver isso aí de uma forma sucessiva de 7 vezes. Ao anjo da igreja escreve. E escreve ao anjo, é uma advertência ao anjo. É uma advertência ao anjo, mas não uma advertência ao anjo da igreja, como se o anjo tivesse feito algo errado, ou como se tivesse algo errado com o anjo, mas por causa dos erros e dos pecados da igreja. Trazendo a ideia de que esses anjos que estavam cuidando das igrejas, estavam sendo advertidos pelos erros da igreja. E a dificuldade está nesses termos, ou se refere às lideranças das 7 igrejas aqui, ou se referindo de fato a anjos, não como anjo individual, né, como o pessoal às vezes entende que é anjo da guarda, que cada pessoa tem anjo da guarda, não nesse sentido, mas se estivesse referindo a anjos, se referindo a anjos que cuidam da igreja como um todo, anjos que cuidam da igreja como um todo. Até porque nós temos aqui comunidades sendo mencionadas, né? Anjos que cuidam da igreja de Deus. Ou um sentido ou outro, ou os dois. De qualquer maneira, nós temos aqui algo claro, que o Senhor Jesus, Ele é aquele que vive e que cuida da sua igreja. E Ele tem os seus administradores, Ele tem aqueles que Ele confiou os cuidados da igreja. E aí nós podemos aprender algumas coisas com tudo isso aqui. Primeiro, nós precisamos entender o seguinte,
que por causa de Jesus Cristo devemos aguentar firmes até o fim. João disse: eu me encontro em Patmos, na ilha prisão romana, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E ele, por isso, era companheiro dos demais irmãos nas tribulações, no reino e na perseverança. Irmãos, nós devemos crer nessas palavras e entender que, por mais pressão que soframos, nada deve nos fazer voltar atrás, virar as costas para Jesus e abandonar a fé. Nós devemos entender o seguinte, que se Jesus Cristo abriu mão da sua própria vida pelos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados, nós não podemos abrir mão dele por nada neste mundo. Amém? Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui claramente é que Jesus Cristo é aquele que se faz presente. João viu o grande rei no meio dos candeeiros de ouro. Jesus viu Jesus no meio da sua igreja. Irmãos, vocês não podem estar, nesse momento, estar vendo Jesus, mas ele está presente no meio da sua igreja. Ele se faz presente. É algo que nós podemos entender aqui. Não somente se faz presente, mas ele também é aquele que cuida e corrige a sua igreja. Ele é aquele que se faz presente o suficiente para olhar para nós, para olhar para a sua igreja, com olhos de chama de fogo, ver onde estamos bem e onde estamos mal, e nos corrigir e nos elogiar, porque nós somos um povo precioso aos seus olhos. Há elogios para nós, e há advertências também, como nós vamos ver isso aí muito claro nas 7 igrejas modelo, nas 7 igrejas da Ásia. Uma outra coisa que nós podemos aprender é que Jesus Cristo é aquele que vive para todo sempre. Nós não podemos abrir mão de Jesus e morrer eternamente. Nós devemos ficar firmes com Jesus Cristo por muitas razões. Ele nos salvou dos nossos pecados, Ele nos purifica dos nossos pecados, Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele está junto com a gente, Ele se faz presente, Ele não nos larga, Ele não vira as costas para nós. E Ele cuida, Ele possui todo o domínio em suas mãos, nos céus e na terra. Ele tem o domínio sobre a morte, irmãos. Não fiquemos desesperados como quem não tivéssemos esperança, como se não tivéssemos esperança. Nós temos esperança sim em Jesus Cristo. Há esperança para nós em meio às dificuldades, porque Ele tem o domínio até da morte, e Ele tem o domínio de todas as coisas. Por isso, em Jesus Cristo nós estamos seguros. Irmãos, aqui neste mundo nós podemos enxergar uma coisa: estamos em apuros. Essa é a realidade terrena. Olhe para os céus, pense nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Nós olhamos para a igreja brasileira, ou a igreja de Cristo aqui na terra, e vemos só problemas. Olhe por trás de tudo isso, que tem algo a mais. Estamos seguros, há esperança, somos preciosos aos olhos dele. A igreja de Jesus Cristo, há muito que melhorar, sim, obviamente. Estejamos firmes, irmãos, estejamos firmes, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço, Senhor, por nos ensinar, por nos lembrar, talvez, por conduzir-nos a esse entendimento maravilhoso
a respeito da visão que João teve. Nós precisamos, ó Pai, entender que por mais que a realidade nossa nesse mundo seja de muitos sofrimentos, e que muitas vezes nós vamos ver que uma das maiores características da igreja de Jesus Cristo é tribulação, é sofrimento, é perseguição, é pressão. Nós sofremos sim, mas nós precisamos entender que há algo a mais. Se por um lado nós vemos muito sofrimento, por trás de tudo isso há muita glória. Há muita glória. Se por trás de tudo isso parece que a gente está sofrendo a ponto de morrer, do outro lado nós podemos ver que há vida eterna para sempre e que o sofrimento acabará. Ajuda-nos, ó Pai, a perseverar. Em nome de Jesus. Amém.